A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no 9º dia da nossa campanha. Hoje nós vamos falar sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. E eu gostaria que vocês meditassem na palavra de Deus juntamente comigo, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 44, que diz assim: Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos e espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Então vamos lá, amadas. A árvore é conhecida pelo fruto. Você não vai colher manga num pé de goiabeira. Não tem como. E também não tem como você colher goiaba num pé de manga, na mangueira. Não tem como, certo? Então, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Se o fruto for mau, a árvore é má. Então, nós devemos prestar atenção no fruto. E aqui está comparando o ser humano a uma árvore. Então, o que seria o fruto de uma pessoa? Seu comportamento, suas palavras. Não tem como a gente saber o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente. Mas, pelas suas atitudes e pelas suas palavras, a pessoa consegue identificar o que há no íntimo. Porque o fruto é uma consequência da árvore, né? Então, da mesma forma, o comportamento das pessoas é uma consequência do que está no seu interior. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ler aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo, eu vou ler a partir do versículo 19, que fala sobre as obras da carne. Poderia ser o fruto, as obras da carne poderia ser o fruto de uma pessoa que não busca Deus, o fruto do ímpio, né? E aí começa assim, ó. Na versão Almeida atualizada, eu vou ler na Almeida atualizada primeiro. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aqui está falando que as obras da carne são conhecidas. Mas na versão King James, eu acho que tem uma maneira mais clara aqui nessa versão. Fala assim: ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são expostas, não tem como a pessoa esconder. Ela pode até esconder por um determinado momento, mas não tem como esconder sempre, porque vai ser exposta, vai ser manifesta, as pessoas vão ver o fruto ali da pessoa. E aí começa, versão Almeida. Fala assim, ó. São prostituição, versículo 19 ainda, tá? Prostituição, impureza e lascívia. Na King James fala imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Olha, amadas, a palavra do Senhor, qualquer relação sexual fora do casamento é pecado. A palavra do Senhor apenas abençoa as relações íntimas sexuais quando é dentro do casamento, homem e mulher, tá certo? Preste atenção nisso. E aqui fala, versículo 20, eu vou ler na King James: idolatrias e feitiçarias. Idolatrias aqui não é somente a idolatria a ídolos, né? A imagem, escultura, que é o que as pessoas entendem mais. Mas idolatria também é o amor ao dinheiro. A idolatria também é o amor, colocar alguém, seja um filho, um esposo, à frente de Deus. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? E aí fala idolatrias e feitiçarias. Aí fala ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Ou seja, são coisas que atrapalham os relacionamentos. São coisas que atrapalham a convivência com outras pessoas, né? Versículo 21. Na King James: inveja, embriaguez, orgias. Na Almeida atualizada: invejas, bebedices e glutonarias. Olha só, amadas. É forte, né? Vamos lá. Vou agora concluir na King James. Versículo 21. E tudo quanto se pareça com essas perversidades.
Ou seja, tem mais coisas, aqui é só uma lista, tem outras coisas também. Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Porque estão na raiz, está no interior da pessoa, né? Então, a pessoa, ela está cultivando aquilo dentro do seu coração. E é necessário que nós viemos perceber essas coisas para que nós viemos nos purificar, nos santificar. E nós não fazemos isso sozinhos. Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. À medida que nós fortalecemos o nosso espírito buscando ao Senhor, à medida que nós meditamos na palavra de Deus para identificarmos ali, né, as mentiras de Satanás e as verdades da palavra de Deus, vai destruir as mentiras malignas que estão enraizadas. E aí a pessoa começa a buscar o Senhor, e o Espírito Santo, ele vai nos ajudando, porque essas coisas são coisas que as pessoas fazem, a maioria das vezes de maneira habitual, são hábitos, as pessoas fazem sem nem perceber, e nem sabe por que fazem aquilo às vezes. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudando. É por isso, amados, que nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor discernimento espiritual, que o Senhor tire dos nossos olhos todo engano, que o Senhor nos convença do pecado, porque o Senhor, ele vai nos ajudando, o Espírito Santo, ele vai nos ajudando nesse processo. E aí vai desenvolvendo em nós o fruto do Espírito. Agora vamos ler aqui no versículo 22, que vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto está no singular, porque é só um, né? Então, como eu já falei, uma árvore, ela conhece pelo fruto, tá no singular também. Não tem como, por exemplo, uma bananeira da banana, da manga, da goiaba, não. A bananeira vai dar banana, né? Então, vamos lá. Aqui tá falando o fruto do Espírito. O Espírito com E maiúsculo, que se refere ao Espírito Santo. Então, entretanto, o fruto do Espírito é... Aí começa aqui a listinha do fruto bom. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Olha, amadas, queridas, aqui fala do fruto no singular, mas vamos imaginar aí uma mexerica, uma tangerina, que ela é um fruto só, mas ela tem vários gomozinhos, né? A gente também fala bags, aqui eu não sei em outros lugares como é que chama, mas ela tem vários gomos, várias partezinhas. Mas é um fruto só, né? Eles desenvolvem de maneira igual e nós devemos prestar bastante atenção nisso, porque nós devemos desenvolver em nós o fruto do Espírito. E como é que é desenvolvido? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, então qual é o fruto que nós vamos produzir? O fruto do Espírito. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nos submetemos à vontade do Espírito Santo, então nós vamos produzir o bom fruto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não se refere aos nossos sentimentos, às nossas emoções, não, amados. Se refere ao nosso comportamento, às nossas atitudes, aquilo que nós falamos. Então, esse é o bom fruto. E nós conseguimos desenvolver apenas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele vai moldando o nosso caráter, as nossas atitudes. À medida que nós nos esforçamos para agradar a Deus, buscamos ao Senhor a presença do Espírito Santo de Deus, à medida que nós fortalecemos o Espírito, então ele vai desenvolvendo o fruto em nós. E olha só o que diz aqui no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, as obras da carne, com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, quando vem um pensamento ou um sentimento ou uma atitude que não está de acordo com a vontade de Deus, o que a gente faz? A gente rejeita, a gente renuncia àquelas atitudes ruins, porque a gente sabe que não agrada a Deus. E aí, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito.
Ou seja, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então eu vou fazer o que a palavra do Senhor me ensina a fazer. E tudo é um processo, à medida que nós buscamos ao Senhor. Então, se você tem um mau comportamento, você está lutando para vencer aquele mau comportamento, mas de repente você está tendo dificuldade, persevere. Mesmo que você tenha dificuldade, mas à medida que você vai buscando ao Senhor, o Espírito Santo, ele vai te ajudar e você vai vencer essa situação. Mas começa aonde? No interior, nosso coração, pensamentos, sentimentos, vontades. Amém, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos áudios seguintes, nós vamos falar mais sobre o fruto do Espírito, porque nós vamos focar no fruto do Espírito, mas nós devemos nos examinar, né? Devemos examinar a nós mesmos, assim como, por exemplo, você vai no médico. Você chegar no médico, você vai falar seus sintomas, e o médico, pela sua experiência, pelo que estudou, pelos sintomas ele vai identificar a doença que você possa ter. Se ele não souber, ele vai examinar, ele vai passar exames para saber investigar, né, mais profundamente. E assim, amados, nós devemos nos examinar pelos nossos sintomas, pelos frutos, né? Pelo fruto, pelo comportamento, para saber o que está enraizado ali, para aquilo ser arrancado e para que nós venhamos ser saradas e sarados por Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz.